Operação Sevandija. Superior Tribunal de Justiça anula provas obtidas através de interceptações telefônicas em 2016. Ministros do STJ denunciam falhas do Poder Judiciário. A notícia bateu como um golpe pesado no combate à corrupção. A defesa do ex-secretário Marco Antônio dos Santos atacou principalmente a origem da investigação, que resultou na mega operação Sevandija. Segundo o advogado Flaviano Oliveira, o trabalho do Ministério Público se baseou num e-mail anônimo que partiu de uma opositora política, algo que foi rebatido pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. De fato, o Ministério Público de São Paulo recebeu em 2015 correspondência eletrônica anônima apontando práticas criminosas. Ele foi registrado em sistema informatizado do Ministério Público, ele virou uma notícia de fato, foram feitas diligências preliminares, senhora presidente, foram consultados fontes e sistemas abertos conveniados. Após estas pesquisas preliminares, foram solicitados cadastros telefônicos por intermédio do Poder Judiciário. Está tudo registrado nos autos, inclusive no acórdão do Tribunal de Justiça Paulista. Na sequência, vieram essas respostas das operadoras, veio relatório da Polícia Federal, com informações, levantamentos preliminares, tudo conferindo credibilidade àquele, então, e-mail apócrifo. O relator do processo, Rogério Schietti, basicamente apontou falta de fundamentos para justificar a necessidade de interceptação telefônica no início das investigações. Curiosamente, o ministro do STJ fez elogios ao trabalho do Ministério Público. Que ressalte se fez um excelente trabalho ao identificar possíveis indícios de autoria e responsabilidade de um grupo criminoso que promoveu uma sangria nos cofres, no erário da comarca de origem, Ribeirão Preto. Tanto o relator quanto o ministro Sebastião Reis, que também votou pela anulação das medidas, destacaram que erros cometidos na primeira instância da Justiça em Ribeirão Preto foram a causa dessa nova reviravolta na operação que escandalizou a cidade. Não é nada prazeroso, pelo contrário, é muito triste ver um processo desta complexidade e gravidade ser anulado, se for esta a indicação da turma, por conta de uma deficiência da atuação judicial. Eu julgo importante registrar isso porque criticamos muitas vezes a polícia e o Ministério Público, mas também devemos reconhecer as falhas do próprio Poder Judiciário. O Ministério Público fez o dever de casa. Entendo que deve ser dado destaque a essa decisão do ministro Rogério, porque eu, pessoalmente, há tempos eu tenho dito que um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a falta de fundamentação. Me incomoda demais, às vezes, perceber o juiz abrir mão de sua competência, de sua obrigação e simplesmente endossar aquilo que lhe é apresentado. Nós temos dito já há muito tempo da necessidade do juiz se pronunciar. A decisão do Superior Tribunal de Justiça impacta diretamente quase todos os processos que condenaram não só Marco Antônio dos Santos, mas também a ex-prefeita Darcy Vera, ex-vereadores, empresários e advogados. O GAECO, através do Ministério Público, disse que vai recorrer dessa decisão. Os promotores ressaltam que o STJ não inocentou nenhum dos participantes no esquema criminoso e que os ministros anularam apenas aspectos formais do processo. Todos os citados na Operação Sevandija sempre negaram qualquer irregularidade. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso núcleo de jornalismo o advogado Dr. Wilson Rogério Estevão. Doutor, na sua opinião, essa decisão do STJ ameaça ou pode até acabar de vez com a Operação Sevandija? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Na realidade, a ameaça é concreta. Não creio que se extingua a Operação Sevandija, nem que acabe com ela, mas evidentemente isso traz um enfraquecimento à Operação Sevandija. Até porque há um enfraquecimento também nas investigações que terão que ser feitas de agora em diante frente a essa manifestação da Corte. O Ministério Público fez questão de ressaltar que o julgamento de ontem não inocentou os réus da Operação Sevandija. Como a gente explica isso então, doutor, para quem está nos assistindo aí de casa?
Exatamente. Para sermos bem didáticos, o que houve ali foi apontado um erro material, um erro processual. Toda sentença, toda decisão do juiz tem que ser fundamentada e justificada. E no caso, aqui não foram. Simplesmente o juiz que recebeu a denúncia do Ministério Público, recebeu os pedidos de interceptações telefônicas, autorizou-as sem tomar essas medidas processuais. Então foi anulada essas provas somente. Os réus não estão inocentados e os réus também não estão livres do processo. O processo volta agora para o juiz de Ribeirão Preto, ele pode ordenar novas diligências, ele pode ordenar novas investigações, o Ministério Público pode fazer novas provas e esse processo dará continuidade. Não estão inocentados e não acabaram os processos, não chegaram ao fim os processos, não foram extintos. Em casos assim, quais devem ser os próximos passos então, doutor? E aí eu vou além, pergunto também com relação àquelas delações premiadas, elas também perdem o seu valor? Os próximos passos, como o Ministério Público já se manifestou, ele vai recorrer dessa decisão que foi tomada na tarde de ontem. Então, também não é uma decisão que já está definitiva, ela pode ser modificada. Existem recursos que podem ser tomados, inclusive junto ao Supremo Tribunal Federal, que podem modificar também essa situação. Mas, a princípio, assim, se nada for feito, volta para o juiz da primeira instância aqui para continuar instruindo esse processo e para reavaliar as sentenças. Podem ser dadas novas sentenças com base nos demais elementos que não estão contaminados por essa irregularidade apontada, mas também podem ser dadas sentenças até superiores, dependendo das provas que forem ser feitas. Em relação à segunda pergunta que você me faz, André, em relação às delações premiadas. Eu acredito, a meu ver, eu acredito que as delações continuam válidas, porque a delação é ato do indiciado, do réu, que ele vai e confessa o crime. Então, ele confessa o crime, ele ressarce os cofres públicos, ele sofre as sanções, mas isso é de esponte própria, de próprio punho que ele faz. Então, não depende das investigações. Então, quando a pessoa se apresenta ao Ministério Público e faz essa proposta de delação premiada, onde ele vai entregar os seus parceiros de crime e onde ele vai confessar os crimes, eu acredito que essas provas são válidas e devem ser mantidas, assim como várias outras que existem dentro do processo e que não estão contaminadas por essa informalidade que houve. Doutor, rapidamente, por gentileza, o combate à corrupção pede forças com reviravoltas judiciais como essa aí? Sempre perde. Quando não perde força, a gente passa para a população como se fosse uma quebra da investigação. Na realidade, isso é muito ruim frente à população, frente ao exemplo que deve ser dado. Doutor Wilson Rogério Estevão, advogado, sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Doutor, um grande abraço. Obrigado, André. Boa tarde.